Olá, minha querida, que bom ter você aqui. E se você gosta de pintura, você tá no lugar certo. Meu nome é Fátima Espanholeto Cunha e eu tô te convidando a pintar essas orquídeas comigo. E você pode pintar num pano de copa, numa almofada, enfim, onde você quiser. Essas orquídeas eu pintei há um tempinho atrás num programa de TV. E como na TV o nosso tempo é curto, então lá eu pintei uma folha e uma pétala. E essa orquídea ela fez muito sucesso. E agora eu vou pintar o passo a passo para você ter aqui mais uma opção de risco. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do risco para você baixar e o link do guia de cores, ok? E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, porque eu estou sempre trazendo riscos especiais para você se destacar na pintura. Ah, antes que eu me esqueça, deixa seu joinha, compartilha, manda esse vídeo para várias pessoas assistirem também. Agora sim, minha querida, vamos pintar. Então vamos começar aqui então. Eu já transferi o risco aqui para o meu tecido com o auxílio de um carbono. Eu usei carbono vermelho, mas você pode estar aí usando a cor que for melhor para você. O meu tecido aqui já está preso numa tábua, né, com cola permanente. E agora a gente vai começar. Vou começar pelo sombreado. Nesse sombreado, eu vou estar usando a cor azul bebê, azul inverno, azul petróleo e o terra queimada. Sendo que esses dois mais claros eu vou usar aqui nas regiões mais afastadas do risco, e o azul petróleo e o terra queimada eu vou usar aqui mais no meinho, onde tem uma certa profundidade, tá? Mas eu vou fazendo, vou te mostrando. Vou estar aqui usando também o diluente para tinta de tecido, que é esse daqui. Eu uso da marca Acrylex, tanto o diluente quanto as tintas, né? É o mais fluidinho. Mas se você não tiver o diluente, você pode estar usando o clareador, também da Acrylex, tá bem? O pincel, eu estou usando aqui o pincel chato de cerdas. Eu uso da Condor. Esse daqui é o 454, eu já cortei, né? Aparei e lixei. E a numeração de acordo com os espaços aqui, né? Com o tamanho. Se for um espaço maior, eu uso um pincel maior, um 10, um 12. Se for um espaço menor, eu estou usando aqui, esse aqui é um 8. E tem espacinhos aqui que eu vou usar até menor, né? Números menores. Um 4, um 2, tá bem? Vamos começar então. Eu vou começar aqui, olha, vou começar nesse espacinho, porque aqui tem cor escura para eu te mostrar, e aqui quando ele já sai mais claro, tá? Eu vou aproximar um pouquinho a câmera, assim você vê melhor. Então eu vou começar aqui por cima, com uma cor mais clara. Então eu venho aqui, ó, deixa eu pôr as cores aqui. Esse aqui mais escuro, deixa eu deixar mais para baixo para eu pôr o pires aqui. Então eu vou começar aqui com o azul inverno. Eu pego um pouquinho do azul inverno e aplico aqui perto, rente à flor, rente à folha. E faço um movimento circular. Um pouquinho mais. Aqui eu tô trabalhando com a tinta pura, porque esse espaço ele vem daqui, né, de uma profundidade maior que vai ter aqui. Então eu venho aqui, ó, azul inverno. E agora sim eu vou espalhando, levando para cima. Vou pôr um pouquinho mais. Fazendo um movimento circular. E agora eu já entro com o azul bebê, que é um pouquinho mais claro, né, que o azul inverno. Um pouquinho mais do azul bebê.
movimento circular, vou unir as cores, agora sim eu entro com o diluente. Pego aqui um pouquinho do diluente, coloco em cima aqui onde eu já coloquei a tinta. Olha, e levo para cima. Um pouquinho mais do diluente. A altura aqui, você que vai determinar qual altura você quer. Eu aqui eu vou fazer até aqui mais ou menos. Tô pondo aqui o diluente, olha. Vou terminar bem clarinho, bem suave. O diluente me ajuda a fazer isso, né? Aqui, eu vou pegar só um pouquinho mais do azul inverno. Azul bebê, que eu já havia colocado o diluente aqui, né? Dou uma limpadinha no pincel e faço a união aqui. Ó. Então, essa lateral aqui, todos esses cantinhos aqui, aqui, é dessa maneira, tá? E agora eu vou fazer aqui essa parte com maior profundidade. Então, aqui, nesse comecinho, vou até pegar um pincel menor, porque esse espaço aqui é bem pequeno, né? Então, aqui perto desse espaço que eu coloquei o azul inverno, então eu começo aqui com o azul inverno, rente a folha, deixo o biquinho da flor ali. Vou bater aqui, meu pincel tá bem durinho, né? Dá pra ouvir o barulho. Deixa eu ver se eu consigo um mais macio aqui. Peguei aqui um pincelzinho mais macio. E agora, daqui para baixo, é um espaço fechado, então aqui eu preciso de uma profundidade maior. Então, eu venho aqui com o azul petróleo e o terra queimada. Então, o que que eu faço? Olha, eu pego azul petróleo no pincel. Vou preenchendo. E já pego aqui uma esquinha do terra queimada e coloco em cima. Então, aqui, olha, azul petróleo, terra queimada. Veja com que as duas tonalidades juntas fica mais escuro só. Se eu usasse só o azul petróleo, não ia ficar tão escuro assim, né? Então, eu venho com as duas tonalidades juntas. Aos poucos. Até aqui, mais ou menos. Daqui para cima, eu vou colocando o azul petróleo, porque agora a tendência é ir clareando, né? Porque aqui tá mais claro. Então, eu venho aqui com o azul petróleo. Um pouquinho mais. E agora eu já entro com o azul inverno. Fiz a união das cores e agora sim eu ponho o azul petróleo por cima desse azul inverno. Um pouquinho mais. E aqui dou uma ligeira escurecidinha. Mantendo a parte mais escura aqui, e aqui nem tanto.
Então, deixa eu dar uma misturadinha melhor aqui. Então, aqui nesse risco, olha, aqui tá bem escurinho, posso até já pôr ali. Já vou pegar junto no pincel o azul petróleo e o terra queimada. Ó, um pouquinho mais. Limpo para tirar o excesso, se pegou muita tinta, dá uma limpadinha. Deixa eu subir aqui para você ver. Então, tem partes aqui que são dessa tonalidade, né? Aqui onde tem mais profundidade, mas a gente vai fazendo. Então, o que que eu vou fazer agora? Como você já viu aqui como que faz, né? Eu vou fazer todos esses cantinhos aqui, que são como esse aqui, né? Daqui para cima. Eu vou fazer aqui, tá certo? E já volto com ele já pronto, ok? Olha, eu voltei aqui para falar que aqui nesse cantinho, eu já adiantei aqui 3 cantos, né? Então, nesses cantinhos aqui, eu vou pegar uma esquinha do azul petróleo, vou pôr bem aqui no cantinho. Limpo o pincel para tirar o excesso da tinta. E dá uma pequena escurecida. Aqui também, olha. Um pouquinho do azul petróleo na pontinha do pincel. Aplica a tinta e faça movimentos com o pincel para espalhar. O que você não pode fazer? Ir subindo muito, porque a intenção aqui é terminar mais suave. Então, até aqui mais ou menos. Olha, esquinha, bem pouquinho na pontinha do pincel, só no cantinho. Limpa o pincel para tirar o excesso. E faz movimento. Olha aqui nesse cantinho, vou fazer mais aqui para você ver. Então, eu venho com o azul inverno, dou uma boa puxada. Fica atenta que se o seu tecido absorveu bem a tinta, isso é muito importante. Agora sim, aqui eu venho com o... Deixa eu pôr aqui o pratinho. Venho com o diluente. O diluente também, como eu quero terminar com ele mais suave aqui, o diluente ajuda molhando o tecido nessa região, né, onde vai pouca tinta. E daí eu venho com o azul bebê, por cima de onde eu passei o diluente. O tecido já vai estar molhado, então essa partezinha molhada pega essa pigmentação azul. E como tá molhadinho, ele termina mais suave aqui. E aqui no cantinho, uma esquinha do azul petróleo. Dá uma puxadinha. Quanto mais fechadinho, né, que entra mais assim, mais escurinho. Conforme vai subindo, vai suavizando a tonalidade, tá bem? Então, olha, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesses espaços aqui, já venho. Olha, aqui, essa pétala, ela vem até aqui, né, mais ou menos, que é o limite que a gente tá fazendo o sombreado. Olha, então eu coloquei aqui o azul inverno só nesses 2 cantinhos, e aqui eu venho com, deixa eu puxar pra cá, venho com o azul bebê, faço um movimento circular,
pouquinho mais. E agora aqui eu já entro com o meu diluente que tá aqui no pratinho, ó. Coloco em cima do azul bebê e dou uma puxadinha pra cima, né? Aqui nesse cantinho. Olha, agora eu vou colocar um pouquinho do azul inverno aqui. Vou bater aqui no pratinho. E vou ligeiramente escurecer aqui ao redor da pétala, mas eu já passei o diluente aqui, então ele não vai ficar tão escuro quanto aqui. Ele vai ficar mais suave. Veja que os dois cantinhos estão bem escuros, né? É para ele ficar um pouquinho mais suave. E esse cantinho aqui. Vou colocar um pouquinho mais no cantinho. E agora sim vou puxar. Por cima do diluente ele não fica tão escuro. Um pouquinho mais do azul bebê aqui. E aqui uma isca bem pouquinho do azul petróleo só no cantinho. Olha. Tá bem? Agora eu vou fazer essa daqui. Olha, então aqui eu já terminei aquela pétala ali. Já adiantei esse e esse, só que aqui é uma pétala da orquídea. E o acabamento dessa orquídea vai ser com o tom branco. Então aqui, ao redor dessa pétalazinha, né, o ideal é que a gente coloque um pouquinho de azul. Eu já coloquei ali um pouquinho do azul bebê, tá vendo? Ó, porque senão vai ficar o acabamento branco perto do branco do tecido, não vai destacar. Então aqui a gente vem e coloca uma corzinha aqui ao redor dessa pétala, né? Coloquei já o azul bebê. Agora eu posso vir, ó, com um pouquinho do azul inverno e dou uma pequena escurecidinha aqui, tá bem? Para destacar aqui o branco. Deixa eu puxar aqui. Agora aqui essa parte, deixa eu pôr minhas tintas para cá. Eu vou fazer aqui junto com você, porque essa parte aqui já é uma parte maior, vai ter bem... Aqui vai ser escuro, então eu vou começar aqui, olha. Eu já vou começar aqui com um pouquinho do azul inverno nesse cantinho. Mas depois eu já entro com o azul bebê. Porque aqui é um espaço aberto, entra bastante claridade, então aqui é um lugar que eu não vou fazer tão escuro, né? Então eu venho aqui, olha, com o azul bebê, junto com o diluente. Posso até pôr o diluente um pouquinho antes. E depois sim eu venho com o azul bebê. Ó, diluente e azul bebê, que aqui tem uma folha. Então, eu vou vir mais ou menos até aqui, onde termina essa folha. Deixa eu pôr aqui um pouquinho mais para cá. E agora eu vou entrando aqui. E depois eu volto ali. Então, olha, azul bebê com auxílio do diluente para ele espalhar melhor.
até aqui mais ou menos, ó. Diluente. Agora, vou pegar aqui o azul inverno, né? Eu já tinha colocado ele aqui puro. Agora sim eu venho dando uma pequena escurecida em cima desse azul bebê que eu coloquei. Daí, ele não fica tão escuro, né? Ao redor aqui dessa parte da orquídea. Vou colocando, ó. E agora daqui pra cá, eu vou manchando, ó, esse azul bebê que eu coloquei. Vai fazendo um movimento circular. Aqui eu vou colocar ele puro. Nessa região onde vai ser escuro, eu não coloco diluente. Senão vai ficar suave, eu não quero, aqui tem que ser escuro, então aqui eu não coloco diluente, eu venho com a tinta pura. Tô vindo aqui com o azul inverno. Então, olha, azul inverno, agora eu faço aqui o contorninho da folha. E vou subindo. Bem molhadinho. Para o tecido absorver, né, essa tinta. Olha, aqui eu faço bem o contorninho. Se precisar, pegue um pincel menor. Molha bem o tecido. Agora aqui eu só tiro aqui a sujeira do pincel, porque ali é o escuro. Então agora eu pego, vou começar aqui com um pincelzinho menor, nesse cantinho aqui. Olha, peguei aqui. Então, um pincelzinho menor, então, esse espaço aqui eu vou preencher daquela mesma maneira, ó, azul petróleo e o terra queimada. Eu posso estar pondo primeiro o azul petróleo, né, vou pondo pedacinho por pedacinho, e depois eu venho com terra queimada por cima. Olha, azul, e agora terra queimada por cima. Faça uma mistura com que a tonalidade fique mais azulada do que marrom, porque o terra queimada é um marrom bem escuro, né? Mas aqui, a proposta aqui é que fique azulado. Eu tô colocando terra queimada só para intensificar um pouco esse azul petróleo. Então, vai dosando, tá? Ponho terra queimada, mas faça bastante movimento com o pincel, né? Não deixa ele sem movimento que vai ficar marrom o seu trabalho. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Aqui a folha, ó, então eu venho aqui, faço essa curvinha da folha, molha bem o tecido. E em seguida já vem com terra queimada por cima e espalhando, ó.
mistura bem. Agora sim já dá para eu pegar um pincel maior, né? Eu vou voltar naquele que eu tava, que era o número 8. Então, ó. Azul petróleo. Aqui já dá para fazer um espaço maior, né? E aqui eu já vou colocando esse azul por cima do azul inverno. Mas eu não trago terra queimada. Eu vou vir com terra queimada só nesse meio, para escurecer ali. Vou lavar o pincel para tirar a terra queimada. E agora sim vou trabalhar só com azul inverno aqui. Então, olha, eu pego, vou dar uma batidinha aqui no pratinho. E vou ligeiramente escurecendo aqui. Posso pegar aqui um pouquinho mais do azul inverno no pincel. Ó, azul petróleo no cantinho. Vá fazendo aos poucos, para não secar a tinta, né? Senão depois você não consegue fazer a junção das cores. Um pouquinho mais do azul petróleo. Aqui também, ó. Nesse cantinho aqui que eu tinha colocado o azul inverno puro, eu venho com um pouquinho do azul petróleo por cima. Nesse cantinho aqui eu já coloquei o azul petróleo. E agora sem pressão na mão, ó, sem apertar o pincel, eu só dou uma espalhadinha. E aqui eu preciso fazer a união, eu achei que ficou meio separadinho, né? Então eu venho aqui, faço uns movimentos aqui com o pincel e faço a união aqui, ok? Aqui em cima tem um vãozinho, então vou pegar o pincel bem pequeno, azul petróleo, então ele é rente aqui. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Ele é aqui. Aqui também tem um pouquinho. E aqui tem um espacinho. Então, a gente vai procurando esses espacinhos e vai preenchendo. Então, coloquei um pouquinho do azul petróleo, agora eu venho com um pouquinho do terra queimada por cima. E deixo esse espaço aí com uma boa profundidade, né? Prontinho. Olha, nessa parte aqui, o que que eu fiz? Eu preenchi com azul bebê, olha, tá bem clarinho, tá vendo? E só aqui nessa entradinha aqui, olha, eu coloquei um pouquinho do azul inverno, só isso. E aonde eu coloco aqui o azul inverno, lembra que eu não coloco o clareador, né? Somente aqui no finalzinho que eu entro com o clareador para ficar mais suave. Agora, eu vou fazer, olha, veja que eu fiz aqui, né, escurinho, terminou aqui com azul inverno.
Agora eu vou fazer essa parte aqui, olha. Essa parte aqui é toda escura, até aqui mais ou menos. Então, ó, tem essa pétala da orquídea. Então, nesse espacinho aqui, para baixo, dessa pétalazinha para baixo, nesse espacinho aqui, então eu vou fazer puro, azul petróleo e o terra queimada, né? Juntos no pincel aqui, até aqui mais ou menos. Que daqui para baixo eu já vou colocar um pouquinho do azul inverno e vou fazer a mescla, tá bem? Eu já volto. Olha, então aqui eu já preenchi com o azul petróleo e o terra queimada. Até aqui mais ou menos. Daqui para baixo eu vou colocar o azul inverno puro, sem o clareador, tá? Lembra que se eu quiser que fique escuro, eu não posso pôr o clareador. Eu vou até pegar um pincelzinho menor aqui, porque o espaço tá bem pequeno, né? E o pincel grande vai me atrapalhar. Então, olha, é o azul inverno. Aí eu venho com ele aqui e vou fazer a junção com essa tonalidade aqui que eu já fiz. Coloco ali e agora daqui para baixo eu não coloco mais o terra queimada, senão vai ficar marrom. Então eu venho, olha, com azul inverno não, azul petróleo, né? Por cima do azul inverno que eu acabei de colocar. Olha, ele tá bem molhadinho, então ele vai unir bem, né, com esse azul inverno. Então, daqui para cima, petróleo, azul petróleo e terra queimada, e daqui para baixo, azul inverno e azul petróleo. Aqui eu não preciso tanto, né, escurecer tanto, ele vai ficar mais o inverno mesmo, é só aqui para dar essa junção, né, das duas tonalidades, tá bem? Esse espacinho aqui, ele é azul inverno por baixo, sem clareador. Já vou fazer aqui para você ver. Então, preencho aqui com o azul inverno. Vou levar ele para cima, molhando bem o tecido, para o tecido absorver essa tinta. Sem o clareador, tá? Clareador não, diluente. Sem o diluente. Daqui para cima, eu não vou pôr ele puro, senão ele vai ficar muito escuro. Então, daqui para cima, eu entro com o azul bebê. Olha, azul bebê. Porque aqui, olha, aqui é a folha e esse espacinho é a pontinha da pétala da orquídea que vem pra cá. Faço aqui a junção das cores. Agora eu vou pegar um pincel maior. Olha, agora eu vou trocar de pincel, porque aqui já consigo... Deixa eu puxar para cá. Aqui já é um espaço maior, então eu tenho mais espaço para trabalhar com o pincel. E aqui não é tão escuro, né? Mais clarinho. Então eu venho aqui com o azul bebê. E agora sim, um pouquinho do diluente aqui para finalizar mais suave. Ó, diluente. Diluente, então, somente nas partes onde eu quero que fique mais suave.
para ajudar a molhar o tecido, para ajudar a absorver o tecido, absorver essa tinta, né? Para não sair na hora da lavagem. Olha, então eu coloquei aqui. Agora eu volto com o meu pincelzinho que eu tava, porque em cima desse azul inverno, eu vou pôr um pouquinho do azul petróleo. Eu coloquei um pouquinho, ou bate no pratinho, ou tira o excesso no paninho. E eu vou aqui dar uma ligeira escurecidinha. Até aqui, mais ou menos. Nesse cantinho, posso até pôr ele um pouquinho mais puro. Pronto. Agora eu vou fazer essa parte aqui. Deixa eu puxar um pouquinho para te mostrar. Essa parte é quase igual a essa que eu já fiz aqui, tá? Então, mas eu vou fazer aqui para você ver. Então, eu vou pegar aqui o meu pincel um pouquinho maior. Como é uma parte aberta, então eu vou começar com o azul bebê. Aqui só vai ter um pouquinho de escuro nessa região. Olha, então essa parte aqui eu vou passar o azul bebê, porque é uma parte que não tem profundidade, né? É uma parte aberta, o lugar mais escuro vai ser esse cantinho aqui. Então eu venho com o azul bebê, mas como esse cantinho não, eu vou escurecer um pouquinho, não ponho o clareador nessa região, tá certo? Então eu venho com o azul bebê. Olha, rente aqui o risco, né, da folha. Olha, rente ao risco da folha, eu venho com um azul bebê. Um pouquinho mais. E agora sim, ó, nessa faixa aqui, que eu quero mais suave, eu entro com o clareador. Deixa eu pôr... Clareador não, diluente, né? Mas você pode estar usando qualquer um dos dois, tá bem? Então, nessa parte aqui, então eu venho, olha, com o clareador diluente. Ai, gente, não liga não, tá? Depois dos 20 é assim mesmo, a gente não troca as palavras. Então, diluente, é diluente, agora eu falei certo, diluente, tá? Então, eu termino aqui, ó, bem suavezinho com o auxílio do diluente e o azul bebê. Você viu que eu dei uma paradinha porque eu já não lembrava uma cor da tinta. É caso sério, viu? Então, ó, diluente. E aí você termina aí bem suavezinho. Aqui em cima, você pode estar unindo os dois ou não. Você determina aí o que você quer fazer. Eu já tinha dado aqui, eu já tinha terminado aqui essa partezinha, né? Então, olha, um pouquinho só eu coloquei ali por cima. E agora eu vou escurecer aqui aquela partezinha que eu falei. Então, eu venho aqui com azul inverno nesse cantinho e puxo para fora. Um pouquinho mais, porque aqui vem de uma profundidade, né? Uma parte mais escura. E posso também estar pegando uma esquinha do azul petróleo e ponho só,
Então, coloco só no cantinho. Beleza? Ok? Agora, o que faltou aqui de sombreado? Faltou esse vãozinho aqui entre essas duas folhas. Então, eu venho aqui com o azul inverno puro, que é a continuação desse escuro aqui, vai para cima, porém aqui não é tão escuro. Então, eu venho azul inverno, daqui para cima eu já coloco o azul bebê, faço a união aqui das cores e subo aqui com ele. Peguei aqui um pincel maior, então eu venho aqui, ó, com o azul bebê, dou uma batidinha no pratinho, pego um pouquinho do diluente, ó, um pouquinho mais, e termino aqui com ele mais suave, né? Volto lá no pincelzinho pequeno e vou pegar um pouquinho do azul petróleo, porque veja a diferença, aqui tá bem escuro, então aqui eu tenho que escurecer um pouquinho mais. Olha, um pouquinho mais no cantinho. Vou pegar uma esquinha do terra queimada, por só aqui no cantinho, ó. Um pouquinho mais do azul petróleo, só para dar, né, a continuidade aqui. Pronto. Aqui, ó, eu tô observando que aqui ficou muito claro, então eu venho aqui com o azul petróleo, o azul inverno, pego um pouquinho no pincel, dou uma batidinha no pratinho, né, para espalhar, e venho aqui, olha, e dou uma ligeira escurecidinha, olha, uma ligeira escurecidinha, para não ficar tão claro, né, tão clarinho. Vou lavar o pincel, dar uma misturadinha. Olha, prontinho, nosso sombreado aqui tá pronto. Vamos ver aqui. Olha que bonitão que ficou, né? Então, olha como ficou bonito, né? Ficou muito bonito, eu gostei dessa cor que eu usei, vai destacar a pintura, né? Mas esse vídeo ele tá ficando longo, né? Para não ficar cansativo para você, eu vou parar por aqui e vou dar continuidade no próximo vídeo, ok? Se você tá gostando, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo com suas amigas e se inscreve aqui no canal. Assim, quando eu postar a continuação desse vídeo, o YouTube vai te avisar, né? Mas para isso você tem que ativar o sininho, tá bem? E comenta aqui embaixo, né? Faça aí seus comentários, se você tá gostando, se você achou fácil esse sombreado, tá? Vou gostar de ver seu comentário aí, tá certo? E eu fico por aqui, um forte abraço, fique com Deus.